Tem um quebra-cabeça fascinante na nossa história evolutiva. Uma pergunta que vem lá do nosso passado mais profundo e que, de certa forma, bagunça um pouco o que a gente acha que sabe sobre sobrevivência e evolução. Então, a grande pergunta é essa. Pela lógica da evolução, a coisa deveria ser simples, né? Características que não ajudam muito na sobrevivência deveriam, com o tempo, desaparecer. Mas, quando a gente olha para certas condições neurológicas, acontece justamente o contrário. Os genes ligados a elas não só continuam por aí, como são surpreendentemente comuns. E aí fica a dúvida, por quê? Bom, a ciência já tem algumas pistas, e é atrás delas que a gente vai. A nossa primeira pista, olha, ela meio que vira o jogo. A ideia é o seguinte: e se o nosso cérebro, essa máquina incrível, que é o nosso maior orgulho, na verdade tivesse vindo com digamos, um preço embutido? Pensa assim, a evolução do nosso cérebro não foi tipo um upgrade de software, sabe? Foi mais uma negociação. O que pesquisadores como Helvenston e Bednarik sugerem é que para cada nova habilidade cognitiva incrível que a gente ganhou, a gente também abriu uma brecha para uma nova fragilidade. Não foi uma atualização limpinha, sem bugs. Foi uma troca, uma aposta arriscada com a nossa própria biologia. E o mais impressionante é que essa troca tem endereço certo no cérebro. As partes mais novas, tipo o córtex cingulado anterior e o frontopolar, são elas que nos dão a capacidade de ter autoconsciência, empatia, coisas super-humanas. Elas são cheias de uns neurônios especiais, os de von Economo, e aqui vem o pulo do gato. São justamente essas áreas que aparecem ligadas a condições como autismo e esquizofrenia. É isso mesmo, nossas maiores forças e nossas maiores vulnerabilidades nascem literalmente no mesmo lugar. Ok, essa foi a primeira pista. A segunda nos faz olhar para o problema de um jeito completamente diferente. E se certas características que a gente hoje vê como, sei lá, déficits, não fossem déficits de verdade? E se lá no passado elas fossem, na verdade, um kit de sobrevivência de primeira? Essa é a base da chamada hipótese do coletor solitário, do pesquisador Jared Reiser. A ideia dele é genial. Lá nos nossos primórdios, ser super sociável não era a única forma de se dar bem. Pelo contrário, ter um cérebro super focado, atento aos detalhes, mas independente, podia ser uma vantagem enorme. Pensa numa pessoa coletando recursos, sozinha num ambiente hostil. Essas habilidades seriam cruciais para ela. Para a gente entender isso melhor, dá para pensar em dois superpoderes do cérebro. Uma ideia de Simon Baron-Cohen. De um lado tem a empatia, que é essa capacidade de ler as pessoas, de sacar as intenções, de navegar no mundo social. Do outro tem a sistematização, a habilidade de entender como as coisas funcionam, de enxergar padrões, seja numa ferramenta ou na natureza. A hipótese do coletor solitário diz que a mente autista, que é super forte em sistematização, era uma máquina perfeita para decifrar o ambiente, encontrar comida e criar ferramentas. Habilidades vitais para quem precisava se virar por conta própria. Essa citação do próprio Reiser resume tudo de forma brilhante. Um kit de ferramentas mental que era uma vantagem absurda para um coletor solitário pode virar um desafio no mundo como o nosso que é, bom, super social o tempo todo. O ambiente mudou completamente, mas aquela programação cerebral, a herança daquele outro mundo, continua aqui. E isso nos leva para a nossa terceira e última pista. E essa talvez seja a que amarra tudo. Ela junta a parte da biologia com a do comportamento. E a pergunta é: e se o segredo não estiver no cérebro de uma pessoa só, mas no jeito como os grupos aprenderam a usar mentes diferentes, juntas? A arqueóloga Penny Spikins tem uma visão incrível sobre isso. Para ela, o grande boom da humanidade não foi só uma mudança no cérebro, foi uma revolução social. Foi o momento em que os grupos criaram uma espécie de cola cultural, sabe? Símbolos, regras, rituais, coisas que permitiram que mentes muito diferentes trabalhassem juntas. E aí, o talento de cada um começou a beneficiar o grupo todo. E o mais legal é que a gente pode ver as evidências disso nas pedras, literalmente, nos achados arqueológicos. Aquele foco extremo em detalhes, a gente vê isso nas ferramentas microlíticas. São umas peças minúsculas, super bem feitas. A preocupação com regras e padrões está lá, no surgimento de ferramentas padronizadas, todas seguindo um mesmo modelo. E o pensamento inovador, aquele que pensa fora da caixa. Bom, isso pode explicar porque, de uma hora para outra, a gente começou a usar recursos que ninguém usava antes, como os mariscos. Cada tipo de mente deixou a sua marca. Então, o processo todo deve ter sido mais ou menos assim. Primeiro, a variação de mentes, de jeitos de pensar, sempre esteve lá. É natural. Aí, em algum momento, a gente inventou essa cola social.
Colares, pinturas, símbolos, coisas que diziam, ei, a gente pertence ao mesmo grupo. Essa cola fez com que as mentes diferentes pudessem ser incluídas e seus talentos aproveitados. E qual foi o resultado? Uma explosão de tecnologia e cultura. Foi isso que nos tornou quem somos hoje. Certo, agora é a hora de juntar todas as peças do nosso quebra-cabeça. A gente tem a troca biológica, as ferramentas do coletor solitário e a cola social que uniu todo mundo. O que essa imagem completa nos mostra sobre a neurodiversidade? E a solução para o paradoxo é, na verdade, bem elegante. Na evolução, não existe isso de uma característica ser boa ou ruim o tempo todo. O valor de qualquer traço depende totalmente do contexto. O que pode ser uma desvantagem num lugar pode ser a chave da sobrevivência em outro. A seleção natural não está procurando o ser perfeito. Ela procura o que funciona aqui e agora. Vamos pensar nisso de forma bem prática. Naquele ambiente ancestral, um foco absurdo, uma cabeça que funciona super bem sozinha, isso era um superpoder de sobrevivência. Agora, transporta isso para o nosso mundo moderno, que é uma teia complexa de interações sociais o tempo inteiro. Os mesmos traços podem se tornar um desafio. A programação do cérebro não mudou. O que mudou radicalmente foi o mundo ao redor. E essa é a grande virada de chave. A diversidade de mentes não foi um bug na nossa evolução. Foi uma feature, foi um recurso fundamental. Essa mistura de mentes que são geniais em ler o mundo social e mentes que são geniais em decifrar o mundo físico, isso não foi um acidente. Foi o nosso motor secreto, foi o que nos levou adiante. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Se foi essa capacidade de juntar mentes diferentes que causou a nossa primeira grande revolução como espécie, qual será o papel dela na nossa próxima? Talvez a chave para os nossos maiores desafios não seja todo mundo pensar igual. Talvez seja justamente o contrário, redescobrir o poder que existe na diferença. Obrigado por montar esse quebra-cabeça com a gente.